Fique à vontade, Essa Vini. chamada está sendo gravada. Fique à vontade. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius de Lima Leal. Eu venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Análise Comparativa da Resistência à Flexão e ao Contato de Engrenagens Crowley, de transmissões automatizadas de caminhões pesados, segundo a norma ANSIAGMA 2101-D04. Trabalho este orientado pelo professor Dr. Davi Lira Nunes, da área de elementos de máquinas e projetos de máquinas. A nossa agenda de apresentação é constituída pela introdução, a fundamentação teórica do trabalho, a metodologia que foi utilizada, os resultados obtidos e a conclusão dos nossos estudos. Inicialmente, a motivação do desenvolvimento desse trabalho iniciou-se de um gosto próprio e também da vontade de conhecer mais o estudo das engrenagens dos componentes mecânicos das transmissões dos caminhões. Além disso, houve nos últimos tempos um grande crescimento do setor de transporte no país, tendo em vista que 60% desse transporte nacional ele é realizado por meio rodoviário, e grande parte desses 60% é realizado quase que, praticamente sua totalidade, por caminhões de diversas categorias. Um dado que aponta muito bem isso e expõe esse alto crescimento foi que, de acordo com os órgãos regulamentadores, no ano passado foram vendidos quase 111 mil caminhões em todo o território nacional. Esse aumento crescente da demanda de veículos no país, ele traduz para as fabricantes uma necessidade muito grande de investimentos e aprimoramentos que cada vez melhorem mais a eficiência mecânica de cada um desses veículos. No Brasil, hoje, existe uma classificação principal para diferenciar esses tipos de caminhões. Então, hoje nós adotamos o que nós chamamos de peso bruto total, que seria o PBT, que divide por capacidade de carga que o veículo suporta em cima da sua estrutura. Então, dentro dessas classificações, nós temos as três principais. Seriam dos caminhões leves, que suportam até 10 toneladas em cima da sua estrutura, de caminhões semipesados, que vai de 10 a 16 toneladas, e os caminhões pesados, que partem aí de 16 toneladas até 40 ou um PBT maior que este, já para aplicações especiais. Dentro dessas classificações, ainda existem alguns ramos que são determinados esses caminhões. Um deles, que seria dentro dos caminhões pesados, são os nossos chamados caminhões vocacionais, caminhões estes fabricados, voltados para o setor fora de estrada, para o desempenho de funções dentro desse setor. Seriam eles os principais setores: a mineração, o transporte de madeira e, principalmente, o setor sucroenergético, que seria voltado ao transporte de cana-de-açúcar. Esses veículos, eles possuem algumas diferenças entre algumas características dos modelos rodoviários e principalmente voltado aí ao seu powertrain, sendo esse powertrain composto pelo motor, que é a unidade geradora de força do nosso veículo, que produz toda a potência e o torque necessário para movimentar esse veículo, passando então pela caixa de câmbio, que faz aí a divisão desse torque, adaptando essa velocidade à necessidade do veículo, e por fim, o eixo diferencial, que é a conexão final entre toda essa geração de força, justamente chegando aos rodados do nosso veículo. Voltando aí o nosso olhar para a caixa de câmbio, que é o principal foco do nosso estudo, hoje no Brasil nós temos dois modelos principais. Os modelos manuais, que necessitam da intervenção do motorista para que realize a adequada escolha da marcha necessária para a condição que o veículo está sendo submetido, e as caixas automatizadas, sendo essas controladas por software e parte eletrônica, que faz a análise de variáveis, como, por exemplo, peso do veículo, velocidade, exigência do motorista no acelerador, para que seja determinada, então, a velocidade correta. Dentro dessas caixas de transmissões, nós temos dois grupos principais que nós chamamos. O primeiro dele é o chamado grupo redutor. O grupo redutor ele faz essa divisão da caixa de câmbio em duas caixas principais, a chamada caixa alta e a caixa baixa. A caixa alta, ela seria para o desenvolvimento de velocidades, maior velocidade do veículo, e compreende as chamadas marchas finais do veículo. Então, de sétima até, por exemplo, num caminhão de 12 marchas, até a 12ª marcha. A caixa baixa seria para marchas mais reduzidas, com maior relação de engrenagem, para que o veículo seja tirado da inércia e que tenha uma necessidade maior de força do motor do que velocidade dentro do seu regime de trabalho. Seguindo para o grupo desmultiplicador, ele serve praticamente como, digamos, uma quebra dessas marchas. Então, quando pegamos um veículo pequeno, como por exemplo um carro, nós temos a primeira, a segunda e a terceira. O caminhão, por ter uma necessidade de um peso muito alto, desenvolvimento dessa velocidade muito progressiva, então se faz necessário a adição de mais marchas entre essas convencionais
para que o desenvolvimento da velocidade dele e do trabalho que ele precisa fazer seja tirado da inércia, ou seja, numa questão rodoviária, ela possa ser mais progressiva e exigir menos força possível do motor e que essa exigência não extrapole as condições iniciais do veículo. Como nós estamos vendo um teor de comparação, e para isso foi determinada a primeira marcha do caminhão, que seria o ponto mais crítico da nossa caixa, porque é o momento de tirada de inércia desse veículo, estabeleceu, então, dois modelos principais dentro do mercado nacional. O primeiro deles é o Volvo FMX, equipado com um motor 540, um dos maiores representantes de venda desse setor voltado aí ao fora de estrada, que é equipado com o câmbio iShift AT2612G. A sétima geração da caixa Shift e a mais atual em produção na linha da Volvo. Esse caminhão, então, o conjunto da engrenagem crawler dele, que seria, no caso, esse conjunto azul aqui, ele possui uma relação de engrenamento de 3,04 para 1, para que seja possível, na saída da caixa final, daí já saindo para o diferencial, uma relação bem alta, de 32,04 para 1, que demonstra a exigência que esse veículo tem numa seção fora de estrada. O seu pinhão, ele é composto, que é o objeto do nosso trabalho, ele é composto por 23 dentes, é uma engrenagem bem menor do que a sua coroa, que possui uma engrenagem aí já de dimensões muito maiores. O segundo veículo da comparação seria o concorrente principal dele, o veículo da fabricante Scania, o G560 XT, que é equipado com a nova caixa G36CM, a nova geração que aposenta as antigas caixas GRS da fabricante. Ele possui uma relação de engrenamento do conjunto crawler, que seria esse principal aqui, de 1,10 para 1, para que a caixa de câmbio consiga, na saída, atingir o 20,31 para 1. O pinhão desse caminhão ele é composto por 37 dentes, essa engrenagem aqui, que é também o objeto da nossa comparação, junto a uma coroa de 41 dentes. Para realizar essa comparação e essa análise das tensões principais, que seriam de carteiramento e de flexão, foi determinada a norma ANSI-AGNA 2101-D04, uma norma americana, que traz esse embasamento principalmente voltado aí à análise de métodos para as determinações de tensão, de flexão e de contato para engrenagens cilíndricas ou helicoidais. No caso do nosso estudo, são engrenagens helicoidais que equipam esses veículos em si. Essa é uma norma muito utilizada no meio industrial, porém, ela, a partir da modificação de alguns parâmetros, ela pode ser adaptada a uma aplicação para o setor automotivo, que é o caso do nosso estudo. Então, o primeiro pilar da nossa comparação seria a nossa tensão de flexão, que é essa tensão gerada aqui no chamado diâmetro raiz, a parte mais baixa ali na curvatura, onde você gera praticamente um braço de alavanca, devido ao esforço que é gerado no dente. E para uma questão de parâmetro estabelecido, nós determinamos um fator de segurança de 1,5. Esse fator de segurança foi determinado com base no que foi determinado pela norma, que o ideal seria que o fator de segurança para esses estudos fosse de 1 a 1,5. A equação utilizada para a determinação do fator, ela leva em consideração a força tangencial aplicada e os fatores dinâmicos, fator de tamanho, sobrecarga, que são determinados para as engrenagens, junto com algumas características físicas. O outro pilar seria o estudo da tensão de contato. Essa tensão de contato, ela já muda, digamos assim, a sua posição. Ela sai, a flexão ela estaria aqui no pé do dente, no diâmetro raiz, e a tensão de contato é essa gerada aqui, justamente na área onde os dentes das engrenagens se encontram, o chamado flanco do dente, onde você vai gerar um desgaste devido ao uso e que tem essa chance maior de ter um acúmulo de tensão ou a geração de um pitching ou algum crateiramento no dente da engrenagem. Da mesma forma como da maneira anterior, foi determinado o fator de segurança de 1,5, e a determinação dela foi dada pela equação da tensão de contato, utilizando praticamente os mesmos fatores, porém com a modificação de que agora eles são os fatores envolvendo o crateiramento da nossa engrenagem. Não como um dos pilares principais, mas um ponto a ser observado dentro do estudo, foi a parte do tratamento térmico que foi utilizado. Como muitos dos dados aqui utilizados, eles foram conquistados por base de materiais oficiais das empresas. Porém, como os dois projetos dentro das empresas são projetos muito recentes, as fabricantes, por um segredo de engenharia e de fabricação, eles não divulgam tantas informações relacionadas ao seu projeto. Logo, assumiu-se que o material utilizado nessas engrenagens seria o aço 4340, que permitiu um processo de tratamento térmico de nitritação, a chamada grade 2, que traz
quando aplicado à nossa engrenagem em si, uma exigência de uns procedimentos mais rigorosos, tanto para o controle metalúrgico, quanto também para a de qualidade, tendo em vista a aplicação dos nossos veículos. Voltando iniciando então a metodologia do nosso projeto, ela se dividiu em 5 fases principais. A primeira delas foi a coleta dos dados, que foi realizada aí por meio de catálogos, feito também na bibliografia e a literatura que embasam as matérias de elementos e máquinas, informações oficiais divulgadas pelas marcas e também por meio de profissionais que trabalhavam na área desses caminhões. A segunda fase foi feito o tratamento de todos esses dados que foram coletados e a definição das características principais. E em terceiro foi pego esses dados já tratados e feita a aplicação deles a análise, o estudo e o desenvolvimento dentro de uma planilha de Excel, que a partir de alimentada com todas essas informações, ela pegou e realizou todos os cálculos pertinentes referentes à tensão, fatores de segurança e dureza das nossas engrenagens. Por quarta etapa, foi feita a validação dos resultados e a discussão preliminar junto a profissionais e professores, para, por fim, fazer a conclusão e a indicação das possíveis melhorias para esses projetos. Essa metodologia, ela não seguiu 100% essa forma linear, até por isso das flechas indicando aqui o retorno, porque em diversas fases nós tivemos que retornar a fases anteriores, reavaliar, repensar e redefinir parâmetros para que, então, o trabalho tivesse uma coerência, tanto na sua apresentação quanto nos seus resultados. Chegando aos resultados obtidos com todo esse estudo, nós estabelecemos 3 parâmetros que seriam variáveis dentro do nosso estudo para analisar, então, a tensão, tanto de flexão quanto a tensão de contato dentro dessas engrenagens. Então, o primeiro deles seria a variação do tamanho do módulo dessa engrenagem, tendo visto o módulo, aquela grandeza que determina ali a proporção da nossa engrenagem, a alteração do número de dentes no pinhão, que é o principal objeto do estudo, e, em terceiro, a mudança do ângulo de hélice da engrenagem. Nós temos as engrenagens de dente reto, o ângulo de hélice é o quanto esse dente ele variou em relação a esse dente reto, digamos assim, uma proporção de uma engrenagem semelhante. Essas aqui são as informações iniciais do nosso estudo. Como nós temos veículos de fabricantes diferentes, as características deles são diferentes, e então um ponto de inicial partido igual para todos os caminhões foi estabelecer um torque necessário. O veículo da Volvo, equipado com o motor 540, tem um torque máximo de 2.600 Nm. Porém, o da Scania, por ter um motor 560, ele já pode gerar até 2.800 Nm. Porém, reduzimos isso e estabelecemos o torque inicial, então, ponto de partida de 2.600 para ambos os caminhões. Feitos o estabelecimento desses parâmetros, iniciou-se, então, a primeira análise. A dela seria a variação da tensão com base na variação do módulo. Então, o módulo principal estabelecido para ambos os caminhões foi o valor 5 para os dois, e fazendo a variação de meio em meio para verificar o comportamento. Nós temos, então, um comportamento decrescente, uma curva bem acentuada para ambos os caminhões. No entanto, ainda o veículo da Volvo ele apresenta resultados maiores no valor das tensões, tanto de contato quanto da de flexão, se comparado com o veículo da Scania. Acreditamos que esse comportamento ele se dá pela questão do módulo influenciar diretamente o diâmetro dessa engrenagem, tendo em vista que o número de dentes da engrenagem ele foi fixo e já estabelecido previamente, né, com base em profissionais da área que forneceram essas informações. Deste modo, o módulo, conforme ia aumentando dentro do nosso estudo, verificou-se essa redução, porque aumentando-se então o diâmetro dessa engrenagem, nós também temos um aumento na proporção dela, que favorece a distribuição de tensões no corpo da engrenagem. Outra coisa que é diretamente influenciada por este módulo em si, seria a largura do dente, a largura da face do dente. Vamos dizer, a espessura dessa engrenagem. Por quê? Temos a área de contato, dente completamente encostado uma na outra. A partir do momento, e aí voltando até uma análise física mais antiga, nós temos que, tanto a tensão quanto a pressão, ela é diretamente influenciada pela área. Então, quanto maior a área que eu aplico uma força, menor será essa tensão gerada. Então, o aumento do módulo influenciou diretamente a largura da face da nossa engrenagem, que resultou, então, na redução dessa tensão, por aumentar essa distribuição. Segunda análise, a variação da tensão pelo número de dentes. Pegou, então, os valores fixos de dentes, no caso do caminhão da Volvo, era 23 dentes do pinhão e 37 para o caminhão da Scania. Houve um comportamento semelhante ao do gráfico passado, uma curva decrescente, porém um pouco mais sutil do que a vista no estudo anterior. E o que principalmente se verifica? O aumento do número de dentes para uma engrenagem helicoidal,
ele tem um forte resultado pela questão do seguinte: por ter esse ângulo de hélice, ser um dente um pouco curvado, ele favorece o engrenamento do caminhão. Então, numa engrenagem reta, por exemplo, um dente tem a missão de empurrar, o dente do pinhão tem a missão de empurrar o dente da coroa, que vem seguido pelo outro dente, e aí vai desenvolvendo esse trabalho. Para uma engrenagem helicoidal, você possui o dente principal que está realizando esse movimento, ele tem digamos assim, uma ajuda dos dentes ao seu entorno. Então, o dente principal está realizando esse movimento, enquanto o dente posterior está iniciando o engrenamento. E o dente anterior a ele está finalizando. Dessa forma, você tem uma distribuição maior de tensões entre os números de dentes. E isso favorecendo os nossos resultados, verificando a nossa análise. A norma Siagma, ela estabelece também o que nós chamamos de razão de contato, que é um parâmetro que verifica se está ocorrendo uma interferência ou não dentro do engrenamento. Né? Isso, muitos dentes podem atrapalhar esse comportamento. Ela estabelece um resultado ali entre 1 e 2 dessa razão, que leva em consideração o diâmetro base e o diâmetro externo das nossas engrenagens. E o que ocorreu dentro dos nossos estudos? Nenhuma das variações feitas aqui caiu fora dessa nossa faixa estabelecida adequada para a norma. Né? Então, nós vemos que, mesmo com a variação de aumento e diminuição do número de dentes, não houve uma interferência no trabalho da própria engrenagem. E, por fim, a variação do ângulo de hélice, a variação das tensões pela mudança do ângulo de hélice. Esse valor de 27 graus, que foi estabelecido como base para o estudo de ambas as engrenagens, ele já foi um valor determinado aí com base no que mais é utilizado dentro do setor automotivo, tendo em vista que essa não foi uma informação divulgada diretamente pelos fabricantes. A partir desse valor, então, nós fizemos a análise para os valores em torno dele. E verificou-se, ao contrário dos outros resultados, uma crescente na geração de tensão. Acredito que isso se deve muito porque hoje a norma ela tem um modelo ideal de engrenagem, um modelo ideal de engrenamento, que seria, a partir de 26 dentes, nós teríamos um valor ideal de ângulo de hélice de 10 a 15 graus. Os nossos valores já têm um número de dentes diferentes e um ângulo de hélice muito maior. O que causa esse aumento do ângulo? Um aumento da força axial que é gerada na nossa engrenagem, o que acaba causando aí um esforço, digamos, não esperado para o nosso projeto, tendo em vista que a principal força utilizada para os cálculos da norma Siagma seria a força tangencial. E esse valor já está um pouco afastado do que seria ideal, que altera também os nossos fatores geométricos que são levados em consideração nos cálculos da tensão, né? Que era um valor fixo até então nas nossas outras análises, agora ele se torna um valor variável. E muito disso pode gerar a questão, né? Por que então a utilização de um ângulo de 27 graus numa engrenagem como essa, sendo que ela está gerando um aumento da tensão? Esse ângulo maior de hélice, ele favorece a suavidade no engrenamento e também a diminuição dos ruídos no trabalho mecânico desse câmbio. Então, hoje, que é muito trazido na hora do desenvolvimento do projeto, um conforto, tendo em vista que o motorista ele vai passar ali, muitas vezes, 8, 9 horas operando a máquina, é necessário que esse veículo ele gere pouco ruído e que tenha uma suavidade no decorrer do seu trabalho. Então, isso é uma das variáveis que influencia a utilização muito forte desse ângulo de 27 graus. Por fim, a dureza do veículo, a dureza da engrenagem do veículo, que também foi analisado dentro dessa nossa variação, ela foi possível, então, verificar que para a dureza de grade 2, que seria de retratação, no qual ele estabelece uma dureza de 600 a 760 HB, ela só se adquiriu essa dureza em si, com todas as nossas modificações, para, por exemplo, no caso do caminhão da Volvo, a partir do módulo de 6 milímetros. Para todas as outras variações, a dureza estaria fora dessa faixa, de 600 a 760, né? Tendo em vista que é uma engrenagem que ela gera muita tensão, e esse aumento do módulo, ele favoreceu, então, só a partir da utilização do módulo 6. O veículo da Scania, ele já apresentou uma flexibilidade muito maior, tendo em vista que a própria engrenagem padrão estabelecida no nosso estudo já correspondia à dureza necessária da nitratação e as outras variações corresponderam também, só caindo fora dessa nossa faixa para os módulos menores, de 4 e de 4,5. Concluindo, então, o nosso trabalho, verificou-se que a norma Agma ela possibilitou essa nossa comparação, tendo em vista que, mesmo sendo utilizada muito para o meio industrial, a adaptação dos seus parâmetros para
com os parâmetros da engrenagem no setor automotivo, ela permite sim a utilização dela na verificação das nossas tensões. E, como um resultado final, verificou-se que o Scania equipado com a caixa G36CM, no caso, a sua engrenagem da marcha Crawler, foi o que apresentou os melhores resultados de todos os estudos, tendo em vista que a sua tensão ela foi reduzida, tanto para as tensões de contato, quanto para as tensões de flexões, em todos os parâmetros que foi comparado com o do caminhão da Volvo. Uma melhoria aí na distribuição de carga, muito influenciado também pelo diâmetro do tamanho dessa engrenagem muito maior. O veículo da Volvo, ele atingiu os maiores valores de tensão, tanto de contato quanto os valores de tensão de flexão. Isso, digamos, seria algo ruim ou algo que é um erro do projeto do caminhão da Volvo? Não seria. Por quê? O Volvo ele foi projetado para atingir a relação final de engrenamento de 32,04 para 1, uma relação muito alta, que é adaptado para o serviço no qual ele é oferecido. Esse caminhão ele se destaca, por exemplo, na aplicação de mineração, onde, por exemplo, num pátio de construção civil, você necessita, como ele é possível conseguir isso, uma velocidade de até meio quilômetro por hora para conseguir arrancar com toda a carga que é exigida sobre ele. E isso, logicamente, gera uma tensão muito grande na nossa engrenagem e, por isso, ela necessita desse diâmetro um pouco menor. Dessa forma, em ambos os casos, a alteração do módulo da engrenagem se apresentou como a maneira mais eficaz de alterar a relação, alterar os níveis de tensão que são gerados na engrenagem. E, por fim, como uma proposta para trabalhos futuros, nós teríamos que o coroamento do dente seria um ramo do estudo muito interessante para se desenvolver, tendo em vista que a mudança nesse formato, na forma do dente, ela auxilia na distribuição de tensões e também, possivelmente, o estudo de um tratamento térmico de grade 3 na nitratação para que, então, enquadrasse melhor as engrenagens do veículo da Volvo. Muito obrigado e fico aberto a perguntas.